A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Irmãos, nós vemos os acontecimentos, que está acontecendo no Brasil e no mundo. As profecias, elas estão se cumprindo em uma velocidade extraordinária. E muitos de nós, às vezes com os acontecimentos que estão acontecendo, a gente não para refletir um pouco sobre esse plano maravilhoso do Criador, a sua grande misericórdia, o seu amor pela humanidade, não querendo que as pessoas se percam, mas que todo venha a se arrepender-se e passar a ter um convívio com o Pai, com o Filho, com as coisas do Criador, o Espírito do Criador. E muitos de nós não atentam para isso, porque alguns de nós estão mais preocupados, cada um por si, Cada um por si. Mas se nós formos analisar o que está acontecendo, a gente consegue ver que todo o cumprimento das Escrituras concernente ao Mashiach está acontecendo em uma velocidade extraordinária. Porque você não vê as pessoas falando sobre as duas casas de Israel. Você vê poucas pessoas falando sobre as duas casas de Israel. Observe que quem estuda sobre as duas casas de Israel, eles não comem qualquer coisa, irmãos. Quem estuda sobre as duas casas de Israel não come qualquer coisa. Observe que você vê aí muitos marca-data, outros profetiza, fulano é o anti-Mashiach. Mas você vê que quem estuda sobre as duas casas de Israel, eles têm revelação plena, eles têm revelação extraordinária. Eu, a partir de 2025, se Papai do Céu permitir, eu só vou estar fazendo vídeo aqui no meu canal sobre as duas casas de Israel. Porque é rico, falar das duas casas de Israel é rico em revelações, abre chave para a gente compreender os tempos proféticos, as Escrituras, e muitas coisas não atentam para, e muitas pessoas não atentam para isso. Vejamos por quê. Observe que nós ouvimos dentro do sistema religioso, quando pastores, líderes, lia Mateus capítulo 5, falando do versículo 17 e o versículo 18, concernente à lei, muitos dizem que Cristo aboliu a lei, que hoje não existe mais a lei. Mas eu pergunto para os irmãos, observe que ainda nós, quando olhamos, saímos de dentro de casa e olhamos para cima, nós ainda vemos o céu e nós ainda estamos na terra. Ora, se nós vemos o céu e estamos na terra, então quer dizer que a lei, ela ainda está em cumprimento. Está se cumprindo muitas coisas da lei do Criador. Por quê? Mas ninguém gosta de ouvir isso. Quer ver outra coisa? Ninguém atenta para a maior profecia das Escrituras, que o apóstolo Paulo, entendendo, chama de mistério. Chama de mistério revelado nesses últimos dias. E a pessoa que entende sobre as duas casas de Israel, entende a mente de Paulo. Por isso que você vê, hoje, se Paulo tivesse hoje aqui, e vendo esses pastores, líderes,
ministrando, Paulo ia falar para ele assim: vocês estão completamente equivocados. Isso aí não tem nada a ver com o Machia, nem com o que o Machia pregou, falou, não tem nada a ver. Porque Paulo entendia, Paulo era o exílio conhecedor da lei de Moisés. Paulo era um exílio conhecedor dos profetas. Paulo era um exílio conhecedor das profecias. É por isso que Paulo, sendo da tribo de Benjamim, convence a maioria dos gentios. Tá entendendo? Convence a maioria dos gentios. E ali não é um gentio pagão, não. Ali é um gentio que perderam a sua identidade no decorrer da caminhada. Entendeu? Ali é gentio das 10 tribos. Gentio das 10 tribos que foi para Pontos e Galatas. Como disse o apóstolo Pedro. Se você analisar o livro de Tiago, Tiago ministra para quem? Para as 12 tribos. Pedro, a mesma coisa. Paulo, a mesma coisa. E se a gente entendesse a profecia do sumo sacerdote, né, Caifás, se a gente entendesse a profecia do sumo sacerdote Caifás, a gente compreendia claramente a respeito do que o profeta Ezequiel profetizou com as 2 varas, entendeu? Com as 2 varas se tornando uma vara só na mão do Senhor. E o servo Davi reinando, que é o Machia, sobre eles. Aí entender isso aí, as pessoas não atentam para isso. Por que não atenta para isso? Porque não gosta de ouvir, eles não gostam de ouvir sobre o nome de Ial e de Alxa. E também não gostam de ouvir sobre as 2 casas de Israel. Entendeu? Então, quando o sumo sacerdote Caifás, lá em João capítulo 11, versículo 46 em diante, olha a profecia de Caifás. Versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho, dizendo: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais, e se deixarmos, assim todos crerão nele. Virão os romanos, tirarão o nosso lugar e a nação. Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: vós nada sabeis, nem considerai que convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus e Alxa devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andava dispenso. Oh, meu irmão, quando você entende sobre essa dispensação, quando você entende sobre o espalhar de Israel, eu estou falando de Israel, das 10 tribos, eu não estou falando de Judá. Judá também foi espalhado. Judá foi para a Babilônia. Judá ficou na Babilônia 70 anos. O profeta Jeremias profetiza que ficaria 70 anos. Judá ficou lá 70 anos. Daniel entendeu isso. Quando eu falo que Judá ficou lá 70 anos na Babilônia, eu estou falando da tribo de Judá e Benjamim unificado. Ficou lá. Mas o próprio Criador disse que aquela ida dos judeus da tribo de Judá para a Babilônia era para quê? Para preservar eles, a identidade dele, a nação deles, para depois ele voltar. Agora as 10 tribos, Reino do Norte, Dan, Naphtali, Gad, Isacar, Zebulon, entendeu? Ruben, esses aí foram espalhados, foram para a Síria, da Síria para os 4 cantos do mundo, se espalhou entre o gentio pagão e perderam a sua identidade. É todo mundo que quer ouvir isso? É todo mundo que quer ouvir isso? Caifás profetiza que o Machia deveria morrer pelo povo e pela nação. Para quê? Para remir
para remir em um corpo. Entende agora? Efésios, o novo homem, Efésios capítulo 2, derrubando a parede que havia no meio, né? Que era os judeus, porque criou essa inimizade lá em 1 Reis capítulo 11, capítulo 12, quando Salomão, o reino foi dividido ali, depois da morte de Salomão, porque no tempo de Saul ainda era todo Israel, no tempo de Davi, todo Israel, mas no tempo de Salomão, depois que Salomão morreu, amou muitas mulheres, as escrituras diz que o próprio Criador fez aquela obra, dando ali aquelas 10 tribos para Jeroboão, pela casa de José, sendo cabeça Samaria das 10 tribos. E as 10 tribos fez o quê? Ela foi espalhada para si e para os 4 cantos do mundo, ela se misturou entre as nações e elas perderam a sua identidade. As 10 tribos perderam a sua identidade. As 10 tribos perderam o contato com a Torá. As 10 tribos perderam o contato com o Criador. Jeremias diz que eles perderam até, né, o nome, esqueceram até do nome do Criador. Eles esqueceram. Os judeus já não esqueceram. Até hoje lá eles falam Iau e Iauxa. Mas as 10 tribos esqueceram, porque se misturou entre os pagãos. Se misturou entre essa humanidade. Entendeu? Mas o próprio Criador profetiza pelos profetas e diz que aonde eles estivessem, mesmo eles se convertendo, crendo, não precisava nem guardar a Torá, só crendo de todo o coração e se convertesse ao Criador, o Criador limparia os seus pecados e seria um tabernáculo para eles. Você entende isso? Jeremias 31, versículo em diante, versículo 31 em diante, eis que vem dia em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem casa de gentil, tá vendo? Agora, como é que o gentil pagão entra dentro dessa aliança, faz parte desse reino? É do mesmo jeito que os pagãos fizeram parte de Israel quando saiu do Egito. Lá no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, quando o Criador da lei, observe que tinha ali gente de toda espécie, tinha um estrangeiro. E ele diz claramente, Deuteronômio também fala isso, que a lei era válida para o natural da terra, como aquele estrangeiro que peregrinava entre eles. Estava disposto a guardar, né, a lei do Criador. Era válida também. Então, as pessoas não querem atentar para isso. Hoje eu entendo Atos 3, 21, e o céu contém ele lá, guarda ele lá, até o tempo da restauração de tudo. Qual é essa restauração? A restauração das 10 tribos. Não vai ter a restauração das 10 tribos por completo, será no milênio. Será no milênio que será a restauração das 10 tribos. Mas antes do milênio, essas tribos vai ser restaurada como? Como é que essas tribos vai ser restaurada? Paulo entendeu isso. E Paulo diz, não diga quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração crê que o Criador ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque lá diz que não há diferença entre judeus e gregos, né? Porque um só é o Senhor de todos, e é para todos aqueles que o invocam, porque todos aqueles que invocam o nome do Machia será salvo. Atos 4, 12. Então a gente vê que lá em Jeremias 31, observe, essa é a aliança que farei com ele depois daquele dia. Vou colocar a minha lei aonde? No seu coração. No seu coração e no seu pensamento. Oh, maravilha! Parou por aí? Não, irmão, falar das 2 casas de Israel é rico. É tão rico que para falar, muitos não aguentam, porque só um pouquinho para falar, um pouquinho, eu estou dando aqui menos de 1% sobre as 2 casas de Israel. Entendeu? O vídeo já vai aí para quase 14 minutos. Eu estou falando menos de 1%. Porque se for falar das 2 casas de Israel,
por completo. O livro de Oséias, 14 versículos, 14 capítulos, falando de quê? Da restauração de quem? Daquela que não era amada. E quem? Está falando de Israel, não está falando de Judá. Está falando dos filhos de Gomer. Está falando daquela que recebeu a carta de divórcio. Jeremias diz daquela que se prostituiu. E para entender isso, para entender alguém precisa morrer. Eu estou resumindo aqui. Para entender, a mulher, enquanto o marido estivesse vivo, segundo a lei, e segundo o profeta Jeremias, enquanto o marido estivesse vivo, se a mulher fosse de outro homem, estava em adultério. Ela só tinha liberdade ou pela carta de divórcio, de Deuteronômio capítulo 24, ou pela morte do primeiro marido. Se o marido viesse a ser morto, a mulher estava livre da lei. Entendeu? Estava livre para casar com quem quer que seja. Paulo, entendendo isso, disse, contando que seja no Senhor. Foi isso que aconteceu com o Machia. O Machia precisava morrer, porque aquela Israel das 10 tribos se espalhou, os judeus voltaram, estabeleceram no mesmo lugar, continuou fazendo os seus rituais, guardando as festas, entendeu? Guardando a solenidade do Senhor, do nosso Criador. Mas as 10 tribos não, as 10 tribos se misturaram e perderam completamente a sua identidade. Entendeu? Aí o Machia precisava vir, ele diz o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é a ovelha? Jeremias diz que é Israel. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é a ovelha? Israel. Quando João escreve que o Machia diz, ó, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Qual o aprisco? Judeus. Judaísmo, ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quais são? As 10 tribos. E me convém agregar, e haverá um só rebanho e um só pastor. A parábola dos 2 filhos, do filho pródigo, os 2. O filho que fica são os judeus que foram, não? Ele veio e evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Quem estava mais perto? Os judeus que foram para a Babilônia, mas voltou. Mas os outros se espalharam. Ele deu essa... Quando ele ressuscita, ele diz para os discípulos, e eles dizem o quê? Hã? Ah, eu não acredito no que esse irmão está falando, irmãos. Ele diz, olha, que está aqui em Atos capítulo 1, o que é que ele manda para com seus discípulos, irmão? E estando eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. E disse ele, de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? Muitos depois desses dias, aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, esse ano, o reino a Israel? Disse-lhe vós, não pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Semeei testemunha, tanto em Jerusalém, evangelizar os que estão em Jerusalém, judeus, como em toda a Judéia, judeus, Samaria, as 10 tribos e até os confins da terra. Tá vendo? Aqui os irmãos perguntam, vem cá, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino a Israel ainda esse ano? Ainda esse tempo? Um tempo quer dizer um ano. Não pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receber poder, virtude. Semeei testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, como em os confins da terra. Quem precisa dessa restauração? Toda a terra. Toda essa nação. Mas será que alguém compreende isso? Que o Machia está dizendo? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como era que Israel tinha que ser restaurada? Como era que Israel tinha que ser restaurada? Se lá em Oséias diz que foi dada a carta de divórcio, e em lugar da onde se diz vocês não são filhos do Criador, será dito vocês são filhos do Criador vivo. Aquela que não era amada vai passar a ser amada. Aquela que não tinha marido vai passar a ter marido.
Hã? É isso, irmão. Falar sobre as duas casas de Israel aumenta o meu coração de alegria. Sabe por causa de quê? Porque nós compreendemos e vai compreendendo as profecias de forma maravilhosa. Nós somos Jebuseu brabo. Nós somos Jebuseu brabo enxertado na boa oliveira. Mas a maioria da nação hoje no mundo, muitos pertencem às 10 tribos. Perderam a sua identidade. Não tem como dizer isso. Por quê? Porque lá em Malaquias, capítulo 1, verso 11, o próprio Criador diz que seria grande o nome dele entre as nações, entre os gentios. Entre os gentios. Paulo, entendendo isso, em Romanos, capítulo de número 2, ele diz claramente, né, sobre o circuncidado e aquele que não é circuncidado. Aqueles que têm a circuncisão e aqueles que não têm a circuncisão. Qual é a circuncisão que o Criador se agrada? É aquela feita no coração, a saber que com a tua boca confessares ao Senhor e em seu coração crer que o Criador ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a circuncisão que o Criador quer, a do coração. Entendeu? Falar sobre as duas casas de Israel é maravilhoso, é prazeroso. E 2025 nós vai fazer vídeo só falando sobre as duas casas de Israel, porque é ela que abre a chave para a gente compreender as profecias e as revelações e o tempo final que está se findando. Tenho certeza que a maior benção é essa restauração do reino, que não vai ser físico, não vai voltar a ter Dan, não vai voltar a ter Isacar, Zebulon, não vai ter. Fisicamente não vai ter, mas espiritualmente sim. Espiritualmente todo Israel vai voltar. Um estudioso diz que não vai voltar porque um dia passa e não volta mais. Outro estudioso diz que assim como o dia, né? Assim como o dia passa, mas volta no outro dia, assim também será Israel. Israel está em treva, mas também vai brilhar, a luz vai aparecer, assim como a noite é treva e de manhã vem o dia, assim será o retorno das 10 tribos. Espiritualmente vai voltar para o Mashiach, porque o Mashiach é o remidor de Israel. Paulo, entendendo isso, ele diz o quê? Até que se complete a plenitude do gentil. Ali engloba todo Israel. Ali engloba as 10 tribos. Para quê? Aí depois todo Israel será salvo. Os judeus também entram no meio. Entendeu? Aquela profecia de Ezequiel vai se concretizar. Ezequiel 37 vai se concretizar de forma maravilhosa. Porque o Mashiach, que lá diz que é Davi, reinará sobre ele para sempre, é o próprio Mashiach. E isso será no milênio, creio eu. Assim, que o Espírito do Criador abra o entendimento para a gente compreender as Escrituras.